Oi, gente. Vamos conversar hoje sobre a entrevista de Henrique Meirelles ao Roda Viva. E se você é novo no canal, aqui é o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e esse é um canal que é dedicado principalmente à política, mas que também discute questões filosóficas, científicas. Tem o Filosofia Popular, que eu falo de cultura e outras coisas mais. E se você gosta do canal, eu peço que você se inscreva, dê um like e compartilhe, que é muito importante para mim. Vamos seguir. A primeira pergunta, né, seguindo a tradição aí de perguntas ruins, foi como conversar com o povo, já que você só conversa com empresários e banqueiros. Eu não, não dá. Esse cara, o presidente ali da bancada do Roda Viva faz essas perguntas meio que de Facebook, e aí ele disse, eu estou acostumado a conversar com o povo, eu falo com a população, tenho ido em eventos que eu falo com a população, enfim, ficou por isso mesmo. O primeiro bloco ele foi muito dedicado à a questões políticas, não se falou tanto dos projetos de país do Henrique Meirelles, né? Ele foi questionado, por exemplo, da rejeição do governo Temer, que atinge um histórico mais de 80%, né? E aí ele diz que isso é porque é ano eleitoral e tal, ele responsabiliza os candidatos, inclusive, por questões econômicas, eu vou chegar lá. Mas uma das perguntas que eu achei mais interessante é que eles perguntam por que o PMDB, por que o MDB, que agora mudou de nome, antes era PMDB, agora é o MDB, e a resposta dele é muito interessante. Ele diz assim, porque tem muitos diretórios, é espalhado no Brasil todo, tem mais de 300 diretórios. Eu não sei se Henrique Meirelles sabe da história ou esqueceu de contar, mas esses diretórios vêm da época da ditadura militar, porque o PMDB herdou os diretórios do então MDB, partido que disputava com a Arena. E então ele se esqueceu de dizer que muita da gente que ficou no MDB ficou justamente para se aproveitar da existência desses diretórios e para ficar ligados ao poder. Então, assim, eu diria que a maioria do partido, não todos, obviamente, tinha gente como Ulisses Guimarães e outras pessoas mais respeitáveis, mas muitos, e eu diria a maioria do partido, sem dúvida nenhuma a maioria na Bahia, por exemplo, embora não todos, obviamente, não dá para botar todo mundo nesse barco, mas muitos ficaram para se aproveitar da estrutura do partido e por isso criaram toda uma fisiologia, um clientelismo muito associado a isso. Então ele esquece de dizer isso. E essa vai ser uma da lista das coisas que ele esquece, porque a lista é grande, viu? O MDB, ele diz, teve um papel importante na redemocratização. Ele está citando que o MDB fortemente defendeu as diretas, e mesmo antes da década de 80, quando ele vira PMDB, ele já era um partido que defendia a democratização nos anos 70. Só que ele se esquece que boa parte do MDB que defendia isso era de esquerda, alguns inclusive de partidos comunistas, como o PCB e PCdoB, que entraram por dentro do MDB para poder participar da vida pública, já que os partidos marxistas eram ilegais. E essas pessoas que foram importantes para esse momento, principalmente os do PCB e de outras orientações de esquerda, e mesmo pessoas que não eram de extrema esquerda, mas que eram de centro-esquerda, e pessoas de centro-direita, que foram importantes, muitos deles, assim que houve o fim do bipartidarismo em 1979, saíram do MDB. Então muitas dessas pessoas importantes na redemocratização saíram do partido. Então, vamos lá, o negócio é complicado, a aula de história aqui fica difícil. Aí lá vem ele. Ele diz que o Brasil saiu da crise, está com crescimento de 2,1% ao ano agora, mas ele se esquece de dizer, vamos na lista lá dos esquece de dizer, que boa parte do mundo foi afetado por uma recessão pós o crash lá de 2008. E o Brasil teve uma crise muito estimulada também por uma chantagem do mercado financeiro. Então, todo mundo boa parte do mundo, na verdade, está saindo da crise, então existe uma coisa mundial, e a nossa chantagem acabou, porque Dilma saiu do poder, e isso daí também viabilizou um pequeno crescimento, mas é um crescimento ridículo perto de quanto o Brasil perdeu em termos de PIB. Então, enfim, mas vamos lá. Aqui a coisa que mais me incomodou, ele responsabilizar os candidatos que são contrários ao teto por gerar uma instabilidade junto ao mercado, né? Vamos lembrar algumas coisas aí. Me parece até uma coisa equivocada ficar responsabilizando gente que está pleiteando a presidência quando ele estava no governo e Michel Temer é o presidente do país. Né? Ele tem que assumir a responsabilidade sobre o poder e, enfim, o que eles estavam fazendo ali, né? Não ficar delegando a responsabilidade para outros.
Mas um outro problema sério é a crise dos combustíveis, como eu mostrei no meu outro vídeo, é inteiramente um fracasso do governo Michel Temer, que foi avisado da intenção da crise lá atrás, no ano passado, outubro do ano passado, né? E todo o problema da forma como os preços são gerados dentro do governo Michel Temer e da administração lá do Pedro Parente, que nós não expandimos o refinamento de derivados do petróleo no Brasil e que isso ajuda muito para inflar o preço do petróleo, né? Que a solução seria investir em produção nacional, mas ele não fala sobre isso, não é? Até porque não é a política do governo Temer que ele representa. Aí se comenta que o MDB é uma federação de vários partidos e pergunta-se como unificar. Ele dá uma resposta meio básica de que sempre haverão divergências, mas ele defende um projeto que foi vencedor e vai mostrar os resultados do seu trabalho, né? Então no bloco 1 não foram questionadas as reformas do governo Temer, o foco foi na divisão do MDB e a impopularidade de Temer. No bloco 2, começa com a questão da vaquinha do fundo partidário, que é uma forma, que eu já falei em outros vídeos, de concentração de poder nos partidos tradicionais. Ele fala que vai usar a vaquinha virtual, que é a ideia de você permitir contribuições de pessoas físicas. Eu não sei quantas pessoas vão contribuir para o candidato do Temer diante de tanta impopularidade, mas vamos ver. E aí tem um momento que é interessante, que é perguntado diretamente: você defende um sistema de saúde universal ou um sistema de saúde privatizado ou alguma outra alternativa? E aí ele diz: eu sou favorável a um sistema universal, e diz que vai ter dinheiro por causa das reformas que ele pretende realizar. Repare, nesse momento ele se distancia muito da ortodoxia liberal, porque a ortodoxia liberal trabalha com o quê? Vouchers, privatização da saúde, expansão dos planos de saúde populares. Essa é a proposta da ortodoxia liberal. Só que ele é um candidato liberal que se afasta, na questão da saúde, da ortodoxia liberal. Então ele está defendendo uma coisa que eu chamaria de liberalismo social, que eu vou colocar na descrição, mas é uma vertente de centro-direita que existe na Europa e que parece que capturou o nosso Henrique Meirelles aqui. Ou ele sempre foi isso aí, eu não sabia. Ele diz que a reforma da Previdência não vai permitir os privilégios, vai ser mais justa, vai diminuir desigualdades. Ela se torna mais clara por causa do teto, mas ele se esquece de dizer que a reforma da Previdência só vai sair via plebiscito, porque as corporações são muito poderosas dentro do nosso Congresso e não vão permitir uma reforma da Previdência que mexa nos privilégios do funcionalismo público. Então ele dizer isso aí, não vai conseguir convencer esse Congresso, outro Congresso, a realizar uma reforma da Previdência. Só se for uma reforma da Previdência que não vai mexer nos privilégios e que não vai adiantar de nada. Então, quer dizer, ele tinha que dizer que a única forma de fazer isso é via plebiscito, mas ele aparentemente não percebe isso. Mas vamos lá. Ele se esquece de dizer que a reforma da Previdência que ele propôs, a turma dele propôs, não contempla diversidade regional. Existem pessoas que no campo, por exemplo, que têm expectativa de vida muito pequena, muito menor do que assim, expectativa de vida de 50, 55 anos. Se você colocar a aposentadoria deles, vai se aposentar com 65 anos, pouquíssimas pessoas vão se aposentar, quase todo mundo vai morrer antes, porque, enfim, existe essa diversidade. E é necessário um projeto que contemple essa diversidade, que tente achar formas criativas de resolver esse problema aí. Isso não tem solução fácil, isso daí tem que ter muito estudo, tem que ter investigação e compreensão da diversidade da população brasileira, diferentes trabalhos. Isso daí não é uma coisa simples, né? Aí ele fala que o que mais importa é saúde, controle da inflação e educação. No bloco 3, vem a pergunta sobre privatização. Eu acho que essa resposta que ele deu, embora eu não concorde com ele, eu acho que ele saiu muito bem porque ele foi bastante claro. Talvez porque o assunto seja uma coisa que ele tem domínio, ele conhece. Ele diz, em algumas situações, sim, existem instituições públicas bem administradas. Novamente, ele se separa da ortodoxia liberal, que o Estado é sempre ineficiente. Então, ele desagrada, incomoda essa direita mais ortodoxa, né? Porque ele diz que tem instituições públicas bem administradas e elas devem continuar, mas algumas não, e essas devem ser privatizadas. E ele cita como exemplo a diversificação da aquisição da Eletrobras para evitar que um grupo privado externo tome controle, porque tem participação pública e os agentes privados são diversificados e não podem concentrar o capital, né, nessa aquisição. É uma medida de defesa do interesse nacional, digamos assim, essa diversificação. Não é? Aí um dos entrevistadores pergunta sobre a guerra civil que existe no Brasil, né? A guerra civil não declarada, mais de 30 mil assassinatos de jovens, maioria são negros, e qual seria a solução?
Aí eu acho que ele dá a resposta correta. Equipar a polícia, treinar a polícia, ele fala da polícia dos estados, ou seja, ele não está falando da militarização da polícia, e sim da polícia estadual. Há necessidade de aumentar o efetivo policial, isso é verdade, e na maioria dos municípios e na maioria dos estados há necessidade de aumentar o efetivo policial. Ele fala da necessidade de avançar no serviço de informação, ele está novamente correto. Muitas das intervenções sobre o crime organizado precisam de um serviço de informação sofisticado, de rede de câmeras e tudo mais. Nós temos que investir em tecnologia também, não só em pessoal. E ele fala de uma coisa muito importante, que é a proteção das fronteiras por causa do contrabando de armas, mas o problema é que ele não diz como, e é uma dificuldade muito grande de assegurar as fronteiras. E não é para Brasil, não. Os Estados Unidos não conseguem, todos os países são muito grandes, tipo Brasil, Estados Unidos, Rússia. Tem muita dificuldade, porque quando você tem uma fronteira tão grande assim, assegurar a fronteira é uma dificuldade logística muito grande, tecnicamente é muito difícil fazer isso. Então, ele está correto na avaliação do que ele diz, nesse ponto, acho que também diz umas certas obviedades, né? Mas aí ele dá uma pancada em Bolsonaro. Ele diz que isso deve ser feito pelo poder público e não é armando os cidadãos que se resolve isso. Claramente ele está direcionando o ataque para Bolsonaro, mas sendo bem sincero, ele foi bem fraco nesse ataque, porque ele faltou ser incisivo. Se ele queria atacar Bolsonaro com isso, ele tinha que pesar a mão. E ele não fez isso, não consegue. Né? Ele é questionado se a solução é mais polícia quando a polícia é responsável por muitos dos assassinatos aos jovens negros. Aí ele diz que quando ele falou em treinamento, ele falou na necessidade de mudar a cultura, inclusive da polícia e tal. Então ele está sinalizando que ele reconhece que existem também facções e grupos na polícia que são bons e outros que são problemáticos e que uma cultura da polícia precisa ser modificada com treinamento, envolve compreender melhor que não é uma força militar dentro da cidade, que ele está ali para proteger as pessoas, não atacar, só em último caso, quando realmente for necessário. Né? Então, ele novamente dá uma resposta correta, e ele dá uma resposta correta também quando ele fala que geração de emprego, renda, educação é fundamental para dificultar o recrutamento de jovens para o crime organizado. Ele está correto no que ele diz? Claro que está. É óbvio que a diminuição da pobreza e melhores condições de vida e que melhores condições de trabalho para jovens iria dificultar que eles fossem seduzidos pela oferta de trabalho criminoso pelo crime organizado. Isso é absolutamente óbvio que ele disse. Está correto, mas na minha opinião, é uma obviedade. Né? A divergência talvez seja como fazer isso, como atingir isso. Né? Ele fala da reforma previdenciária, que defende que a reforma é fundamental para conter gastos. Ele repete muito sobre a necessidade da reforma previdenciária, mas como eu disse, só sai via plebiscito. Eu não acredito que esse Congresso, se sai uma reforma previdenciária por esse Congresso ou qualquer outro aí, vai manter os privilégios, porque as corporações têm muito poder. Né? Ele defende uma coisa que é polêmica, que é a universidade pública, quem puder deve pagar, e ele usa como justificativa o FIES, que já que o setor público paga para a gente estudar na iniciativa privada, então é só lógico que quem está na iniciativa pública que pode pagar, deve pagar. Agora, quanto, como é que vai usar o imposto de renda para definir quem deve pagar e quanto, e isso é altamente problemático porque corrompe a ideia de uma universidade pública, né? Mas uma vez que a universidade pública está sendo predominantemente para pessoas que estudam na escola particular, no caso do Brasil ficou meio confuso. Talvez o mais importante não fosse quem puder pagar, mas a universidade pública se expandir. E ele não fala sobre isso, mas a expansão da universidade pública, expansão de vagas, contratação de professores, expansão de centros de pesquisa é uma coisa central para um país que quer crescer, para um país que quer se modernizar, para um país que quer investir em tecnologia. E ele não falou sobre isso e era talvez uma oportunidade. E em relação ao preço do petróleo, ele defende uma ideia que não é de toda ruim, que é a ideia de um fundo de estabilização que reuniria recursos quando o preço do petróleo estivesse baixo. E quando o preço subisse, ele agiria para estabilizar o preço, reduzindo impostos, o PIS e o COFINS. Mas o problema, e eu trato isso no meu outro vídeo, sobre a greve dos caminhoneiros e tudo mais, é que os impostos não são a principal causa do preço. O problema do preço do petróleo é que nós não refinamos o suficiente dos derivados do petróleo pela Petrobras. E nós poderíamos fazer isso. A Petrobras tem refinamento de petróleo, ela tem a tecnologia, isso precisaria ser profundamente expandido para a gente se tornar autossuficiente e com isso o preço iria despencar. Porque a maior parte do preço está no lucro
do, dos exportadores de derivados, né? Enfim, é um equívoco pensar, você reduzindo impostos, você reduz o preço, mas não o suficiente para ter um grande impacto. Porque os impostos, nesse caso, não correspondem ao maior percentual do valor. É um equívoco de avaliação aí, né? A intervenção, ele é questionado se a intervenção não vai contra a sua perspectiva. Ele diz que ele é pela livre competição, ele de certa forma ele afirma de novo o que eu chamaria de liberalismo social, mesmo que ele não adote o nome, e ele diz que era necessário fazer algo na questão da crise dos combustíveis, mas o governo dele não seria pelo Tesouro, seria por esse fundo aí. Ele é questionado se ele é a favor do impeachment, ele diz que sim, por razões técnicas, da lei de responsabilidade fiscal, mas ele não toca no assunto das pedaladas, ele não usa a palavra, e ele não lembra, lá vai os esquecimentos dele, que foi o governo Temer, 2 dias depois de Dilma ter sido colocada para fora pelo impeachment, o governo Temer legalizou as mesmas pedaladas que utilizou para tirar ela do poder. E nenhum outro governador, prefeito, perdeu o cargo por causa das pedaladas fiscais. E Dilma não perdeu os direitos políticos. Essas são evidências que se pedalada fosse uma coisa tão importante assim, primeiro que 2 dias depois não deixaria de ser crime, depois que ela teria que ter perdido os direitos políticos, coisa que ela não perdeu. Então tem muitas evidências aí que tem um elemento profundamente político, né, nessa questão, não é, seu Henrique Meirelles, né? Ele termina defendendo então um Brasil mais igualitário, né? Ele fala assim no final e tal. Quando ele é questionado sobre a natureza do Brasil, ele diz que o Brasil é solidário, otimista, mas que não vê isso no emprego e que é isso que ele quer mudar. Quando ele diz que o Brasil é solidário e tal, ele reafirma a imagem do homem cordial, Sérgio Buarque de Holanda. Só que ele não deve ter lido Raízes do Brasil, porque o homem cordial, ele é autoritário, essa cordialidade, essa polidez, ela esconde uma relação promíscua com o Estado, uma dificuldade de separar o que é público do que é privado. Ele é violento, enfim, ele tenta se manter uma supremacia dele próprio sobre as instituições. Ele não tem um respeito pelo outro. A polidez aparente esconde esse elemento fundamental da nossa identidade, que é o patrimonialismo do Estado brasileiro, coisa que ele não toca. O que é patrimonialismo? É o uso privado da coisa pública. O cara entra na prefeitura e bota os amiguinhos dele nos cargos de confiança. O cara entra no governo do Estado e seleciona o cirurgião dele para Secretaria de Saúde. O cara entra numa prefeitura e bota um amigo dele empresário para administrar o aeroporto e coisas ligadas ao aeroporto. Essa relação promíscua entre o público e o privado, que faz parte da nossa cultura, que é base do patrimonialismo, que é tratada nessa questão do homem cordial. A cordialidade, ela esconde isso, o jeitinho brasileiro, essa coisa de, mas na conversa a gente resolve aqui, eu te ajudo, eu faço por você, você me deve um favor, depois você faz por mim. Esse é um elemento fundamental da nossa cultura, da nossa identidade, uma coisa ruim. E ele usa isso dizendo, não, a gente é solidário e tal. Essa solidariedade nossa, no que tange as instituições públicas, ela esconde, ela está abrigando dentro dela uma das nossas piores características. E ele simplesmente não fala sobre isso. E não fala sobre a tradição autoritária que nós temos, que em tanto tempo de república, tanto tempo de Brasil, aliás, desculpe, nós tivemos pouquíssimos tempos longos de democracia golpe em cima de golpe, ditadura militar, Estado Novo e tudo mais. A gente tem essa tradição. Depois ele fala que seu governo vai ter diversidade, não 23 homens brancos nos ministérios. Ele desagrada a direita novamente, porque a direita grita meritocracia a todo custo, né? Como se não houvessem mulheres e negros merecedores. Quer dizer, é óbvio que você tem que escolher os melhores, mas tentar, escolhendo os melhores, escolher também algumas das melhores mulheres, alguns dos melhores negros para produzir diversidade. A ideia da diversidade não é trazer os incompetentes, a ideia é tentar trazer pessoas competentes de diferentes backgrounds para ter diversidade, mas predominantemente priorizar a qualidade. Pelo menos é assim que eu penso e eu defendo, né? E eu acho que nesse caso ele também se saiu bem. Embora em muitos outros vocês viram que eu sou altamente crítico, né? E para finalizar, eu diria que ele não tem chance nenhuma. E sabe por quê?
porque ele desagrada a direita na questão da universalidade da saúde, na defesa de igualdade, justiça social, e ao dizer que existem instituições públicas que podem ser bem administradas. Ele desagrada profundamente a direita em tudo isso aí, e ele desagrada a esquerda a defender privatizações, teto de gasto e uma política econômica altamente liberal. Então, em uma terra no Brasil hoje tão polarizada, não há espaço para nuance. Além dele estar representando um dos governos mais impopulares da história desse país, talvez o mais impopular, que é o governo Temer, que ele é o candidato do MDB, além disso, ele desagrada a direita, de um lado, e desagrada a esquerda. Eu acho que a candidatura dele tem pouquíssima chance. A única esperança que ele tem, que ele falou durante o período ali, é que com o alto tempo de televisão que o MDB tem, o ato falho, ele poderia reverter isso mostrando o currículo dele, o que ele fez e tal. Eu acho que a entrevista faltou discutir mais profundamente e alguém se contrapor à tese do teto de gastos, se contrapor a uma perspectiva alternativa não foi muito bem articulada. Mas de resto, a entrevista foi útil para perceber muitos aspectos que vocês viram eu narrar e relatar aqui. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. E eu assim finalizo essa primeira parte aí da série dos presidenciáveis, mas eu vou continuar. Tem outros vindo por aí, Rodrigo Maia semana que vem, e vou continuar analisando, e quero analisar todos os presidenciáveis, mesmo aqueles que por acaso não vão no Roda Viva. Eu vou analisar através de outras entrevistas. Então peço que você se inscreva no canal para poder acompanhar, e acompanhar também minhas outras reflexões sobre política, sobre filosofia, sobre ciência e sobre cultura popular. Tá certo? Então, agradeço muito a presença de vocês. Um abração.